E fala galera do YouTube, beleza? Quem tá falando é o João Vitor do canal Investe Aí. Se você ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Espero que esse conteúdo agregue a sua vida de alguma maneira. Se você já conhece o canal, com certeza já deixou o seu like. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre fundos imobiliários. Alguns colegas meus pediram para mim gravar um vídeo falando sobre os fundos imobiliários, o que são, como a gente pode analisar um fundo imobiliário para comprar ou não. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Primeiramente, o que é então um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário nada mais é do que uma maneira de você receber aluguéis de imóveis sem necessariamente ter esses imóveis. Como funciona? Várias pessoas formam esse fundo vai lá e adquire um imóvel, né? Pode ser um shopping, pode ser um galpão e assim por diante. Esse imóvel gera renda e o fundo então distribui essa renda para todos os cotistas daquele fundo. Afinal, todos eles colocaram dinheiro. Então não importa se você coloca R$100 ou se você coloca R$100.000, você vai receber o aluguel da mesma maneira. Então é uma maneira fácil de você receber aluguéis, de você investir no mercado imobiliário, sem você necessariamente ter um imóvel. Você vai fazer isso através então dos fundos imobiliários. Ele tem algumas vantagens em relação ao imóvel físico, como por exemplo você não ter que lidar com o inquilino, você não ter que fazer manutenção do imóvel, você recebe esse aluguel também isento de imposto de renda. Até o momento de gravação desse vídeo é isento, imposto de renda, pode ser que as leis do Brasil mudam a todo momento, mas até o momento do vídeo, esses aluguéis são isentos também de imposto de renda. Então, existem muitas vantagens de você investir em um fundo imobiliário. E existem basicamente 3 tipos de fundo imobiliário. Fundos de tijolo, que são fundos imobiliários que investem diretamente no imóvel físico, então eles vão lá e compram o imóvel. Existe também um fundo imobiliário de papel, que é um fundo imobiliário que investe nas dívidas dos imóveis. E aí esse fundo você tem que tomar um pouco mais de cuidado, você tem que avaliar as dívidas que esse fundo tem para ver se são boas ou não. E nós temos também um terceiro tipo de fundo imobiliário, que são os fundos imobiliários híbridos, que possuem imóveis físicos, mas também possuem as dívidas, assim como os fundos de papel. É como se fosse um fundo de tijolo e um fundo de papel misturado. Então são basicamente esses tipos de fundo imobiliário que nós temos. E agora, na tela do meu computador, eu vou te mostrar como que a gente pode avaliar os principais indicadores que tem em um fundo imobiliário para você tomar uma decisão, se ele é bom ou não, e aí você comprar ou não esse fundo imobiliário. Então vamos lá para a tela do meu computador. Bem, então aqui nós vamos analisar agora um fundo imobiliário. Eu vou pegar de exemplo aqui um fundo imobiliário de tijolo, o XPML11. Esse fundo aqui é um fundo que investe em shoppings. Então o foco dele é investir em shopping centers. Então esse fundo é um fundo de tijolo, ele realmente ele é o proprietário de vários shoppings que nós temos por aí, ok? E esse fundo imobiliário aqui, eu vou usar de exemplo para te mostrar como estão os indicadores dele. Tá? E aí você pode replicar isso para outro fundo imobiliário que talvez você queira comprar. E o primeiro indicador que nós temos que avaliar, que talvez seja o mais importante que nós temos aí nos fundos imobiliários, é o P sobre VP, que é esse aqui que está aqui embaixo. P sobre VP. Isso aqui significa o preço sobre o valor patrimonial daquele fundo. Então, se, por exemplo, o preço dele está 90 mil e o valor patrimonial dele está em 100 mil, então significa que isso aqui vai dar em torno de 0,90. Você vai pegar o preço, 90 mil, e o quanto ele vale, 100 mil. Então, se você está comprando algo por 90 mil, que vale 100 mil, então significa que você está comprando aquilo com 10% de desconto. Então, quando esse valor aqui está abaixo de 1, isso é muito bom. Significa que esse fundo está sendo cotado, o preço dele aqui, 110,98, está abaixo do que ele realmente vale. Então você está comprando ele com desconto. Agora, se esse PVP estiver, por exemplo, em 2, significa que ele vale 100 e você está comprando por 200. Então, com certeza, não vale a pena. Então, um PVP entre 0,9 até 1,10 no máximo é um PVP razoável, um PVP legal. E aí você pode procurar por fundos que estejam dentro dessa média e estão sendo cotados por aquilo que realmente vale. Um segundo indicador é o Dividend Yield. Isso aqui basicamente é o quanto que ele distribuiu de renda ao longo de 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, esse fundo aqui, por exemplo, ele distribuiu 9,94% em relação ao que ele vale, em relação ao preço dele. Nós podemos ver que está próximo de 10%. Então, um fundo imobiliário que distribui 10%, 11%, 12% em 12 meses, é um fundo imobiliário muito bom, principalmente de tijolo. Você vai perceber quando você estiver pesquisando por aí, que os fundos imobiliários de papel, eles têm um dividend yield geralmente maior, porque eles realmente são atrelados a dívidas. Então, realmente, eles têm esse dividend yield um pouco maior, porque como eles são um pouco mais arriscados, então o prêmio que você tem que receber também tem que ser maior. Lembra daquilo que eu sempre digo aqui no canal. Quanto mais arriscado algo, mais aquilo tem que te dar retorno.
porque senão não vale a pena então correr aquele risco. Então esse também é um indicador muito bom, você tem que avaliar. Um fundo imobiliário serve justamente para você receber renda. Então se isso aqui estiver muito baixo, não vale a pena. Mas também se estiver muito alto, pode ser alguma coisa ruim, pode ser alguma coisa errada, né? Então tem que tomar muito cuidado em relação a esse indicador aqui, beleza? Então entre 10, 11, 12% é um range legal para você avaliar o seu fundo imobiliário. Um outro indicador muito importante é a liquidez diária desse fundo. Também já dá aqui ó, em cima. Geralmente os principais indicadores estão aqui em cima. O que significa isso aqui, João? Liquidez diária. A liquidez diária basicamente é quanto esse fundo aqui negocia por dia. Então, por dia, por exemplo, o XPML11 negocia aí cerca de 8,3 milhões de reais por dia. Então significa que, se você quer, por exemplo, investir nesse fundo imobiliário, vai ter gente querendo comprar e vai ter gente querendo vender. Então isso acaba sendo muito bom. Quanto maior a liquidez de um fundo imobiliário, melhor para você. Significa que você pode vender e comprar esse fundo imobiliário a qualquer momento. Bem, nós temos um outro indicador que é muito importante, que é a vacância. O que significa vacância, João? A vacância é quanto esse imóvel ele está desocupado. E aí nós temos dois tipos de vacância. Nós temos a vacância financeira e nós temos a vacância física. Então, a vacância física significa que não tem ninguém morando naquele imóvel. Já a vacância financeira significa que tem alguém morando ali, mas essa pessoa, por exemplo, não está pagando. Então, esse fundo acaba ficando em déficit, né? É como se não tivesse ninguém morando ali, mas tem. Então, isso entra em vacância financeira. Tem pessoa ali, mas ela não está pagando. Quanto menor a vacância de um fundo imobiliário, melhor. Por exemplo, o XPML11 aqui, nós vemos aqui que o último dado que tem aqui de novembro de 2025, ele estava com uma vacância aí de 3%. Então, uma vacância muito boa, uma vacância baixa. E a ocupação dele, então, logicamente, estava aí em 97%. E ele não tem vacância financeira, ou seja, todas as pessoas que estão nos imóveis, nos shoppings, estão pagando. Isso é muito bom. Então, lembre-se, quanto menor a vacância, melhor. Quanto maior a vacância, significa que tem menos pessoas naquele imóvel, ou seja, menos pessoas, menos renda para aquele fundo e menos renda para você, consequentemente. Então, quanto menor a vacância, melhor. Outra coisa que nós temos que avaliar também no fundo imobiliário, principalmente o de tijolo, obviamente, é a localização dos ativos, né? Como são esses ativos que estão dentro desse fundo. Então, por exemplo, o XPML11 aqui, ele tem 16 ativos, e esses 16 ativos estão em 7 estados diferentes. Então é muito bom, porque ele está bem diversificado, ele tem imóveis em várias regiões do Brasil. Eles têm em São Paulo, Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e assim por diante. E aqui embaixo você consegue ainda avaliar o imóvel mesmo. Então você consegue ver o endereço dele, o bairro dele, se ele está bem localizado, se ele não está. Quanto melhor localizado é um imóvel, menos a chance dele ficar desocupado. Porque imóveis bem localizados, eles são sempre muito procurados. Então, por exemplo, pensa um imóvel, um prédio na Faria Lima. Esse prédio ele está sempre com pessoas querendo alugar, no caso. Então, quanto melhor a localização de um imóvel, melhor. Sempre avalie a localização dos imóveis que tem dentro de um fundo imobiliário. E um outro indicador também que é bem importante é a taxa de administração desse fundo. Então, por ano, você vai pagar 0,75% de taxa de administração. Então, esse valor aqui também você tem que tomar cuidado. Se ele estiver muito alto, também começa a ficar meio ruim você comprar esse fundo imobiliário. Bem, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós falamos um pouquinho então sobre o que é um fundo imobiliário, como você pode avaliar um fundo imobiliário na hora de tomar uma decisão de comprá-lo ou não. Eu espero que eu tenha sido claro. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Lembrando, esse vídeo aqui não foi uma recomendação de investimento. Não é para você ir aí comprar o XPML11 só porque você viu aqui no vídeo. Compre porque você entendeu o conceito de tudo que eu expliquei, você leu o relatório gerencial. O relatório gerencial é um relatório que todo fundo imobiliário tem que emitir, mostrando como estão as dívidas, como está o gerenciamento dos recursos dentro do fundo imobiliário e assim por diante. Então leia o relatório gerencial. Se você tem alguma dúvida, pesquise. Deixe aqui nos comentários que eu também respondo para você. Se você tiver alguma dúvida sobre algum indicador, sobre algum fundo imobiliário específico, eu posso também responder se aquele fundo imobiliário ali tá bom ou não. Fique à vontade aqui na seção dos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.